Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Autoconhecimento Cura. Meu nome é Paula e hoje a gente vai falar sobre o jogo do ego e como ele afeta, como ele influencia o teu comportamento. Bom, se vocês já assistiram os meus vídeos lá do início do canal, vocês já devem ter me ouvido falar sobre trauma. Trauma nada mais é do que o fluxo de informação ao qual foi atribuído uma carga emocional. Isso faz com que a gente se identifique com aquela dor, né? E automaticamente isso cola na mente. Então, quando sofremos por algo, estamos identificados àquilo. E isso funciona da mesma forma, para ficar mais fácil o entendimento, quando a gente se conecta, por exemplo, a um filme, a uma causa, a gente está identificado àquilo. Então, nos identificamos a coisas externas para preenchermos um vazio existencial dentro de nós. No jogo do ego, acreditamos que somos essas identidades. Então, todas as desculpas e limites residem na identidade que você se identifica, na identidade que você veste. Essa identidade é uma casa emocional que você mora. Muitas vezes a gente vai para um lugar lixo dentro de nós que tem a ver com significância, que tem a ver com querer ser visto e amado por alguém. Às vezes a gente está exigindo uma migalha de atenção, uma migalha de afeto. E aí acabamos vestindo ou nos identificando com a identidade da vítima. Entende aonde eu quero chegar? Então, primeiro, a gente tem que tentar identificar, observar essas identidades egóicas que vivem dentro da nossa mente. Só depois devemos limpar essas cargas emocionais, se desidentificar dos sentidos. Primeiro, você precisa entender o mecanismo de sofrimento da mente. Esse mecanismo de sofrimento é alimento do ego. A mente, ela se resume a estratégias de sobrevivência. E há 3 elementos dentro disso: a necessidade, a história e a personalidade, que são as personas, as máscaras que a gente constrói como mecanismo de defesa. No nosso diálogo interno, definimos, por exemplo, que precisamos receber conexão e amor, né? Que é uma das necessidades da mente. Se a gente está muito na mente, se a gente está muito nesse conflito interno, a gente acaba manipulando e tentando controlar as pessoas para receber essa necessidade de conexão e amor. Enquanto estamos na mente, com essa necessidade de conexão em desequilíbrio, a gente não faz o que faz porque amamos, e sim porque queremos receber amor. E por que que isso acontece? Estratégia de sobrevivência da mente. Nos conectamos e nos relacionamos para preencher necessidades de conflitos internos. E assim nos relacionamos através de máscaras para preencher essas necessidades, suprir as necessidades do nosso ego. Lembra nas aulas de vícios emocionais? Então, é sobre isso. É como a gente tenta suprir essas necessidades, só que de forma desequilibrada. Só que quando você começa nesse caminho de autoconhecimento e você começa a observar, você se coloca no lugar desse ego observador, é libertador, porque você enxerga esse jogo. Outra necessidade do ego, a significância, que eu também falo naquela sequência de vídeos sobre vícios emocionais, que é você ser útil à vida dos outros. Então você faz o que faz e consegue o que consegue para você ser visto. Na verdade, você quer receber uma validação por isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que necessidades disparam diálogos internos. E desses pensamentos, a partir dessas necessidades, que emerge, que surge o pensador. A identidade, o papel, o personagem pelo qual você vai se identificar para encenar as histórias que tem dentro de você. Então, se eu não tenho o meu mundo interno trabalhado, eu vou assumir muito fácil o papel de vítima, o papel de sofredor, o papel de vilão, o papel de heroína, de salvadora.
Então eu faço isso, eu assumo esses papéis porque eu não concordei com o que é, com a verdade, com o que está sendo me apresentado no meu mundo interno. Eu preciso assumir um papel contra aquilo que está sendo apresentado. Um sim absoluto para aquilo que é, como é, só existe no mundo interno. Se você não tem aceitação no mundo interno, você se identifica. Toda negação gera uma identificação. Quando você nega, automaticamente toma todo o campo energético de uma dinâmica. Então, gente, quanto mais conhecimento, mais podemos ter discernimento das informações que chegam até nós, mais a gente pode filtrar sem distorcer as informações que chegam até nós. Quanto mais a gente filtra, mais a gente entende. Mas para isso, a gente precisa ter autoconhecimento. É olhar para o que está acontecendo e ter discernimento do que convém e do que não convém, e não levar tudo para o lado pessoal. Então, o medo, a rejeição e qualquer um desses sentimentos de baixa energia, eles são dissolvidos quando vemos e entendemos como a mente ela cria sofrimento, e nós não somos a mente, só estamos identificados a ela. A nossa linguagem interna, ela cria cada vez mais sofrimento quando generalizamos tudo e cada vez menos sofrimento quando nos limitamos ao essencial, quando me limito a fatos e me aproximo da realidade. A mente, ela significa tudo. E significado é disparador emocional. A qualidade da tua vida depende das qualidades da tua emoção. Então, isso que eu tô falando aqui é muito importante de você saber, de você entender e começar a se observar. Porque se você quer ter uma qualidade de vida melhor, você precisa prestar atenção nas suas emoções. Igualmente, as crenças que temos, elas são um guia para que a nossa vida faça sentido. Porém, também temos que entender que não somos essas crenças. Elas existem apenas para nos guiar. Então, também é muito importante a gente observar no que acreditamos, nos questionar, né? Eu fico sempre batendo nessa tecla, porque dependendo da crença que você tem, se ela for muito distorcida, ela está guiando a tua vida. Então, é importante você fazer essa análise das suas crenças, quais estão te limitando e quais estão te empurrando, né, para uma vida mais saudável, para uma vida melhor, para uma vida mais significativa. Pessoas que são confiáveis, elas têm essas crenças, né, os seus valores muito bem trabalhados, elas conhecem muito bem quais são os seus valores, quais são as suas crenças, elas definem isso. Elas têm essa identidade muito bem desenvolvida, têm uma integridade interna. As pessoas que não são tão confiáveis, elas não têm conhecimento das suas crenças e dos seus valores. Toda identidade requer crenças e valores muito bem estruturadas. Do contrário, você é volúvel e totalmente incoerente no seu mundo externo. Integridade, gente, é ter a coragem para viver a tua verdade mais profunda. A resistência, ela nasce do apego a isso tudo. A pertencer a um grupo, a uma religião, a pertencer a comportamentos antigos, a todo um sistema. Então, muitas vezes, por exemplo, a resistência a estudar é o efeito de um apego a uma significância que um objeto qualquer me entrega. Esse objeto pode ser um trabalho, um relacionamento, pode ser o pertencer a alguma coisa. Então, a resistência a me autoconhecer, por exemplo, é porque eu estou apegado a uma significância de um relacionamento, que um relacionamento me entrega, por pior que seja o resultado daquilo, eu não quero perder. Se eu for estudar, se eu for me autoconhecer, eu vou ter força para perder aquilo. E acredite, muitas pessoas não querem perder. Pode ser até um relacionamento abusivo. Isso tudo é muito inconsciente. Mas o meu trabalho aqui é fazer com que vocês enxerguem essa dinâmica, esse jogo que o ego faz, porque quando a gente enxerga, quando a gente vê, a gente se torna consciente e fica mais fácil de se libertar.
Então, a todo momento que você vê significância, que você vê identificação, é um jogo do ego. É preciso ir dissolvendo essas significâncias. Toda resistência emerge da nossa incapacidade de observar como o ego se nutre por meio de um objeto. Então, busque identificar essas resistências na sua vida e o apego que tem por trás delas. O concordar e estar em paz é fazer algo para mudar essa postura e ir por um caminho que te faça alcançar algo por meio de um conhecimento, de uma vida saudável. Quando eu concordo com algo e fico com isso, quando eu concordo internamente, eu posso fazer algo por mim através do autoconhecimento. Concordar com o que já está aí, com o que você é. Então, voltando para as necessidades da mente, nós vamos para dentro das nossas relações com incapacidade de viver o momento presente, que é o quê? A disponibilidade para o inesperado. A mente, ela quer certezas, ela quer controle. Então, entra no vício em certeza e controle, que também está naquela sequência de aulas. Essa é outra necessidade da mente. E o que é disponibilidade para o inesperado? Eu estou aqui, você está aí, né? Isso dentro de uma relação. E existem demandas de ambos os lados. E existe uma troca. Se eu não tenho a capacidade de suprir as tuas demandas ou vice-versa, então estamos nos relacionando através de duas imagens. Eu estou me relacionando através de máscaras. Dentro dessa identidade, eu estou protegido, eu omito, eu escondo, eu não sou vulnerável. Existe uma identidade me protegendo e impedindo, impossibilitando que essa relação aconteça. Imagens atreladas ao que é certo, ao que é errado. Isso impossibilita uma troca dentro de um contexto seguro. O que você encontra no outro quando se relaciona por meio da verdade requer muita coragem. Precisa ter maturidade emocional para lidar com a verdade do outro, para aceitar e viver o que é, porque quando eu nego, eu me identifico e eu assumo um papel, um personagem, que pode ser o vilão, a vítima, o herói. Então, certeza, variedade, significância, conexão, amor, contribuição e crescimento, que são todas as necessidades da mente, tá? Eu faço o que faço, então, para satisfazer essas necessidades humanas. Essa é a força motriz do comportamento humano. E não tente sair disso, apenas compreender, enxergar a verdade. Então, essas necessidades, elas disparam dentro de nós uma história. A necessidade de significância e conexão e amor, por exemplo. Uma história de vida que, se eu tive uma história de vida onde os meus pais me rejeitaram, eu não vou querer mais ser rejeitado por ninguém, porque a minha mente entendeu aquilo como uma dor, né, muito grande, e eu já criei mecanismos de sobrevivência que me fizeram sobreviver a essa dor, e é com esses mecanismos de defesa que eu vou para a vida adulta. Eu não aceito mais ser rejeitado por ninguém, né? Essa é a história que a mente criou. É desse processo, dessa história, que nasce a vítima, o vilão e o herói. Existem necessidades que disparam histórias e eu preciso de um papel, um personagem para encenar essa história no mundo. A gente interpreta personas, papéis diferentes o tempo todo. Quando qualquer objeto, né, qualquer veículo satisfaz duas ou mais necessidades da mente, preenche essas necessidades, eu tenho então um vício. Então, não é que a gente tem que pegar essas necessidades e não ter mais. Não é isso. A gente tem que equilibrar essas necessidades, tá? Porque esse ego, ele tem que ser preenchido, mas tem que ser preenchido de uma forma saudável. Só que a maioria das pessoas estão preenchendo de forma disfuncional. Então, a maioria das pessoas vive uma vida de vícios, uma vida disfuncional. Se você tem o autoconhecimento, se você se dedica a enxergar
e tentar equilibrar isso na tua vida, você já está resolvendo boa parte dos seus problemas. Às vezes a gente tem um padrão completamente disfuncional e nem sabe o porquê. E quando a gente percebe que a gente está sendo guiado ali por uma crença, por uma necessidade do ego, e a gente faz um pequeno movimento, né, um pequeno ajuste comportamental, já muda tudo, já resolve aquele padrão, sabe? Exposição e vulnerabilidade, por exemplo, elas são a chave para conexão e amor, para necessidade de conexão e amor. Como que eu vou para dentro de uma relação me relacionando através de imagens, onde eu não posso me expor, eu não posso ser vulnerável, mas eu quero conexão e amor? É incoerente. Só existe relação humana quando as moedas de troca dessa relação, de base de uma relação humana, são a exposição e a vulnerabilidade. É na vulnerabilidade que nos conectamos. Entender dentro dessa relação quais as necessidades que essa troca satisfaz. Entender o que o outro necessita e saber se você também consegue suprir isso. Quando o outro quer se relacionar contigo através da vulnerabilidade, através da exposição, ele se abre para isso. Caso contrário, a pessoa se fecha e se afasta. Então é você ter autorresponsabilidade e responsabilidade com o outro, né? Só dessa forma que vai acontecer, de fato, uma relação saudável, madura, tá? É isso, eu não vou me estender muito mais nesse assunto, é um assunto complexo, então esse vídeo foi um pouco mais curto, né? Senão buga muito a mente. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre linguagem comportamental, a tua postura, como isso afeta também os teus comportamentos. É uma continuação desse vídeo, tá? Eu só dividi para não ficar muito extenso o assunto. Já deixa o seu like aqui no vídeo, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E eu te espero então no próximo vídeo.